No século XVIII, um célebre missionário chamado David Livingstone, ele fez um mapeamento da África. Esse homem fez coisas importantes demais. Ele viu na África a extradição de homens negros e mulheres negras para se tornar escravos ao redor do mundo. Ele viu na África lugares que antes não haviam sido alcançados por nenhum missionário. Na verdade, esse homem foi um dos primeiros missionários a fazer uma expedição no interior da África. Ele relata tudo isso em livros. Existem histórias fantásticas desse homem, como quando ele chegou em uma universidade para dar uma palestra e ele estava segurando-se em uma bengala porque ele havia sido atacado por um leão na África. Esse homem pegou malária várias vezes, sofreu muito por evangelho e pregou a palavra de uma forma muito linda. Muito do que esse homem viveu, David Livingstone, muito do que ele ensinou até hoje é, sem dúvida, o guia de muitos missionários na Terra. Só o que eu gostaria de dizer para vocês é algo que esse homem disse que me impacta demais. Ele disse assim: Deus tinha o seu único filho e fez dele um missionário. David Livingstone, ele deduziu missão de uma forma muito linda. Porque quando você observa que Deus fez de Jesus um missionário, você também observa que a missão nasceu até mesmo antes da igreja. Porque Deus fez de Jesus um missionário. Sem missão, não haveria igreja na terra. Na verdade, existem homens inteligentes que dizem que a missão é a mãe da teologia. Se um missionário não tivesse feito o trabalho dele alguns anos atrás, provavelmente eu não teria a Bíblia aqui do meu lado. Nós temos homens que fizeram coisas importantes demais no quesito missionário. Nós temos Hudson Taylor, que fez um trabalho missionário importantíssimo na China. Nós temos homens que trabalharam em traduções bíblicas. E tudo isso faz com que eu esteja aqui hoje sentado, falando de Jesus e falando do Evangelho para você que está me escutando e também para as pessoas as quais Deus tem colocado no meu caminho. Eu sou o pastor Lázaro Soares, eu estou muito feliz porque nós estamos iniciando aqui a nossa semana da Jornada do Missionário. E a semana da Jornada do Missionário ela tem só um objetivo, é capacitar você, é orientar você que entende o seu propósito missionário na Terra. E antes da gente começar a falar de tantas coisas legais que eu tenho para falar com vocês, eu quero que vocês abram para mim a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Poderíamos ler aqui o versículo 6 ao versículo 9, mas eu acho melhor a gente ler o versículo 8. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler o 8 e o 9, que nos vai dar um entendimento muito claro a respeito de missões. O primeiro passo aqui é entender o que estava acontecendo nesse momento de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos entender melhor? Vamos entender um pouquinho antes de Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqui Jesus está diante dos seus discípulos, mas antes disso, Jesus já tinha feito todas as coisas. Tinha capacitado os discípulos, tinha ensinado, multiplicado pão, feito milagres e maravilhas, feito coisas lindas demais. E aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dá uma ordem depois dos alunos terem aprendido todas as coisas. Eu não sei você, mas quando você, não sei se você concorda comigo, mas quando você faz um curso, uma aula, você vai observar que, primeiro, as últimas palavras do professor, ela é de uma extrema importância, porque ele vai dar para você algumas maneiras objetivas para você cumprir com tudo aquilo que ele ensinou. E ele vai ensinar você, ele vai dizer para você onde você deve aplicar tudo o que foi ensinado para você. Jesus estava nesse contexto aqui dizendo para esses homens o que eles deveriam fazer, onde eles deveriam aplicar tudo aquilo que ele tinha ensinado para eles. Jesus tinha ensinado esses homens a respeito do reino, falado em parábola. Ele, sem dúvida, foi o melhor e maior professor que já pisou nessa terra. E ele diz algo muito importante em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, vocês receberão poder. Está escrito aqui uma preposição máxima, mas vamos lá. Vocês receberão poder, mas vocês receberão poder. Versículo 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vem o versículo 9. Ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles. Você entendeu que Jesus ele dá aqui as últimas ordens, são ordens importantes demais?
Antes de qualquer coisa, Jesus fala para eles, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Depois Jesus fala para eles aqui, vocês receberão esse poder para vocês serem testemunhas em Jerusalém. Jerusalém aqui era o lugar que eles estavam, na casa deles. Eles eram missionários, mas eles deveriam ser testemunhas de Jesus na casa deles, aonde eles estavam, na região deles. Isso aqui já quebra um pouco de algumas objeções das pessoas que dizem que missionário é somente aqueles missionários que estão longe. Jesus aqui dizendo que vocês também, onde vocês estão, vocês devem ser missionários. E missão é o seguinte, missão você precisa ser antes de ir. Isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês serão minhas testemunhas aqui, agora, no momento que vocês estão. Depois vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia. Vocês vão começar a testemunhar de mim em toda a circunvizinhança. Depois você vai testemunhar de mim aqui nesse país, mas nos lugares mais longe, que é Samaria. E depois Jesus fala com eles até os confins da terra. Você entende que é uma ordem progressiva, e essa ordem progressiva ela serve para todos nós? O seu objetivo e o meu objetivo deve sempre ser missionário e sempre alcançar o nativo lá na ponta da linha, porque era isso que Jesus queria que os discípulos dele fizessem, e é isso que a Bíblia nos ensina. Só que isso é tão importante que Jesus deixa os confins da terra por último. As últimas palavras dele é o confins da terra, e depois que ele fala isso, ele é levado aos céus. E é tão interessante que a Bíblia vai nos dizer que os homens ficaram olhando para o céu, assim, meio que assustados. E a Bíblia nos conta que veio 2 homens vestidos de brancos, pode ser sim alguns anjos, alguns estudiosos dizem que foram 2 anjos e disseram para eles assim, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão esperando aqui? Esse homem já subiu ao céu, ele vai voltar, mas vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam ir, vocês precisam anunciar a respeito daquilo que ele ensinou a vocês. E hoje, na jornada do missionário, que eu estou tão feliz, eu vou falar com vocês algo muito importante. Eu vou dizer para vocês aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo na minha vida. Aquilo que eu fiz no campo e deu certo e como Deus foi comigo quando eu observei que existe uma maneira correta, bíblica, uma maneira de Deus para cumprir com o propósito ao qual Ele tem para a minha vida. Então, hoje eu percebo que, primeiro, quando eu comecei aqui a Semana da Jornada, falando com vocês, eu falei de David Livingstone. E eu percebo que quando ele passou por aquilo, teve as malárias, ele foi atacado por leão, a família dele foi literalmente morta por causa da malária. Eu entendo que hoje mudou muitas coisas. Quando eu cheguei no Nepal há 8 anos atrás para trabalhar, já era completamente diferente do que é hoje. Agora imagina há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, no século XVIII. Certamente o que nós vivemos hoje é uma era completamente diferente da era que foi a era a qual nós falamos aqui, que foi a era de David Livingstone. É uma era completamente diferente, existem coisas completamente diferentes, e hoje eu gostaria de falar com vocês, o primeiro ponto é que nós não vivemos mais na época que esses homens viviam. Existiram missionários na década de 70, 60, onde nasceram as explosões missionárias, as grandes organizações missionárias, como Jocum e tantas outras organizações nasceram ali nessa década, nasceu também a Missão Integral. Nessa época, foi uma época onde existiam missionários que faziam trabalhos missionários de uma forma muito diferente da forma de hoje. Esses homens, eles trabalhavam demais, eles serviam demais e tinham pouquíssimas igrejas que ajudavam esses homens. Eu me lembro de histórias de missionários que chegavam na igreja de tanto andar e às vezes o sapato estava furado, ele ajoelhava na frente e as pessoas de trás viam que o sapato daqueles homens estavam furados e ali se enchiam de dó e compaixão daqueles homens e queriam ofertar e abençoar a vida deles. Era uma época dos missionários dos sapatos furados. Hoje nós não vivemos mais nessa época. Hoje nós vivemos numa época que é extremamente técnica. Nós temos hoje a tecnologia que nos ajuda demais da conta. Eu lembro de uma entrevista com Billy Graham, e eu acho fantástica essa entrevista, que uma jornalista queria ali pegar Billy Graham ali de alguma forma. E ela chegou para o Billy Graham e perguntou assim, Billy Graham,
Você está aí viajando o mundo, sem dúvida, foi um dos maiores pregadores desse século. O homem era evangelista mesmo, ele parava a guerra, as pessoas ouviam aquilo que ele tinha para falar. E naquele momento, quando ele foi indagado por aquela jornalista, ela querendo pegar ele, ela disse para Billy Graham assim, Billy Graham, não é justo você andar no seu jato para cima e para baixo. Billy Graham tinha um jato particular, ele pregava muito, então ele andava para cima e para baixo com o seu jato particular. Não é justo isso, sendo que Jesus andava em um burrinho. E aquele Billy Graham, um homem extremamente inteligente, olhou para ela e disse assim, se você me dá um burro que atravessa o oceano, eu abandono o meu jato. Gente, você entendeu que o burrinho aqui era um contexto que Jesus usava na época, que era muito útil para a época de Jesus, não é útil para a nossa época de hoje. O que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia continua a mesma coisa. A necessidade de alcançar os povos continua o mesmo, mas a época são outras. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos a filmagem, hoje nós temos internet. E eu quero dizer algo. Muitas pessoas vão cair no erro a partir de agora, dessa fala, falar assim, tá, Lázaro, então se existe a tecnologia, existe tudo, então não precisa mais sair do Brasil e ir às nações pregar o evangelho. Aí que está o erro. Nós precisamos usar o que nós temos hoje para a gente conseguir chegar lá e fazer o nosso trabalho com mais exatidão, uma forma mais didática e rápida até os locais. E nesse contexto eu entendi que missões mudou. E foi aí que eu trabalhando muito, percebendo que não adiantava muito eu ficar ali, talvez muito junto, muito imerso em uma cultura muito pequena, muito fechada, querendo ganhar as pessoas. Claro, existem sim momentos que nós precisamos fazer isso, mas eu entendi que se eu aplicasse algumas outras técnicas e técnicas que Deus estava me dando, eu seria muito mais objetivo no meu trabalho e teria, assim, um resultado muito maior. Por isso eu estou aqui na Jornada do Missionário, porque eu quero falar para vocês que existe uma forma de você chegar ao campo, você ir ao campo, você chegar aos lugares que Deus está querendo que você vá, mesmo que seja Samaria, mesmo que seja Judéia, mesmo que seja o confins da terra, não sei. Existe uma técnica de você fazer isso e você fazer de uma forma mais ampla e objetiva. Primeiro momento, logicamente, a gente não pode de forma alguma deixar a Bíblia. O que a Bíblia diz, a gente tem que seguir passo a passo. E o nosso objetivo é fazer discípulos. Não é fazer robô, não é fazer pessoas parecidas conosco, mas é compartilhar o evangelho e fazer com que essas pessoas também alcancem as outras pessoas. A jornada do missionário, ela nasceu para facilitar a vida de pessoas que eu acredito que existem centenas de milhares delas a cumprirem com o seu propósito. Cumprir com aquilo que Deus tem para ela. A jornada do missionário, ela vai trazer para você nas próximas aulas objetivos muito claros. Por exemplo, como você conseguir mantenedores na prática, maneiras de você ir, formas de você conseguir viajar e trazer para você um oriente muito claro a respeito daquilo que você vai ver na sua frente e tudo aquilo que você vai ter que enfrentar. Praticamente, depois de muita dificuldade, eu pensei, poxa, por que não ensinar as pessoas que são como eu, que querem fazer aquilo que eu quero fazer, a chegar lá de uma forma muito mais tranquila e de uma forma muito mais assertiva e objetiva. A nossa função aqui não é, de forma alguma, tirar a necessidade de você ter uma escola teológica, não é, de forma alguma, tirar a necessidade de você se aprofundar na Bíblia, ter o seu momento de orações. Aliás, na Jornada do Missionário, nós temos aulas exclusivas sobre oração. Nós temos aula exclusiva sobre evangelismo. Nós temos aulas exclusivas sobre o mundo muçulmano e como você desmistificar o islamismo. Nós temos aula exclusiva sobre marketing digital. Tudo o que tem de atual hoje, também temos uma aula ali para você poder entender um pouco mais sobre isso. Então, essa primeira aula é uma aula para você entender que missões, primeiramente, não é mais como é. E eu quero falar para vocês que nas próximas aulas nós iremos falar sobre assuntos que vão ajudar você
demais a conseguir recurso financeiro para o seu trabalho, para a sua obra missionária, a fazer missões talvez de forma rápida, de forma objetiva, 15 dias, 10 dias do ano, as suas férias, ou até mesmo você morar em um país como Tailândia, Nepal, qualquer um desses países, se sustentando financeiramente e alcançando os locais, porque o nosso objetivo aqui é um só. Além de capacitar você, adiantar a volta de Jesus. Então essa primeira aula fica aqui agora, o final dela. Mas eu quero convidar você a assistir as próximas aulas, onde nós vamos falar de coisas muito importantes aqui na Semana da Jornada do Missionário. Que Deus abençoe e até a próxima aula, tá bom?